Hachiman é um perdedor nojento que quer desistir da vida. Isso até que sua professora de sala o designa para um clube, onde ele conhece a bela de coração frio que o transforma no Sr. Rezi da escola. Tudo começa na sala dos professores, onde a Sra. Shizuka confronta Hachiman sobre por que seu ensaio soa como se tivesse sido escrito pelo Fall Out Boys. Sentindo-se ofendido por ser chamado de emo, Hachiman diz a Shizuka que todo adolescente quer se desinscrever da vida, então isso não é fora do comum. Shizuka imediatamente se cansa desse cara irritante e tenta socar o rosto dele, mas acaba desistindo. Antes que Hachiman possa dizer à professora que a levará ao tribunal, Shizuka ordena que ele a siga. Os dois então chegam a uma sala de aula onde Yukino está sentada com um livro no colo. Ao vê-la, Hachiman imediatamente percebe que gosta de mulheres intelectuais, mas depois sua expressão se torna uma careta quando finalmente se lembra quem é Yukino. Acontece que Yukino pertence à Educação Internacional, Turma J, que é bastante conhecida porque tem 90% de garotas, todas elas incrivelmente descoladas. E no topo da cadeia alimentar das baddies está Yukino, que é invejada por todos. Hachiman é então puxado de seu transe quando ouve Shizuka informando Yukino. Surpreso com isso, Hachiman pergunta a Shizuka por que ela está tão determinada a arruinar sua reputação, mas Shizuka permanece firme em sua decisão e diz a Hachiman que essa é sua punição pelo ensaio ruim. Enquanto o perdedor patético está ocupado franzindo a testa, Shizuka pede a Yukino para transformar a alma de Hachiman, mas a garota recusa instantaneamente Shizuka, afirmando que Hachiman parece estar à beira de se tornar um emo do Reddit. Ouvindo isso, Hachiman olha feio para Yukino, mas felizmente Shizuka fica do lado dele e assegura a Yukino que Hachiman não fará nada que o coloque em apuros com a lei. Agora relaxada, Yukino aceita o pedido de Shizuka e permite que Hachiman se torne membro do seu clube. Assim que a professora sai, Yukino volta a ler seu livro enquanto Hachiman pensa em uma vez em que ele pediu uma garota em namoro e ela o rejeitou dizendo que ele era tão feio que se deixasse cair o sabão na prisão não seria atacado. Isso destruiu seu coração tão profundamente que Hachiman jurou nunca mais amar uma mulher, já que elas só gostam de garotos com aparência de handsome Squidward. Virando-se para Yukino, Hachiman olha para ela fixamente e decide fazer com que ela o odeie. Com esse pensamento em mente, Hachiman tenta rosnar como um lobo alfa, apenas para ser repreendido por Yukino. Uma vez que ele se acalma, Yukino pergunta se ele já tocou em alguém além da mãe. Isso faz Hachiman lembrar da vez em que tentou conquistar duas colegas, mas foi recebido com frieza. Quando Hachiman permanece calado, Yukino diz que o clube dela existe para ajudar pessoas que têm o potencial de se tornarem reclusos no porão. Com isso, ela lhe dá as boas-vindas ao clube de voluntários. Por trás da porta, Shizuka ouve a acalorada discussão entre Hachiman e Yukino e decide intervir. Hachiman diz a Yukino que não precisa mudar para se encaixar na sociedade, mas Yukino insiste que isso não é a América, onde ele encontrará alguém que se encaixe com sua excentricidade. Suspirando, Shizuka diz aos dois que, já que não conseguem entrar em acordo, terão que batalhar para ver quem pode usar o clube para ajudar os outros. O próximo. No dia seguinte, Hachiman volta ao clube e diz a Yukino que ela também é uma grande e completa solitária. Yukino, a contragosto, concorda com o insulto de Hachiman, mas afirma que não tem amigos porque todos os rapazes a querem e todas as garotas a odeiam. Nos mesmos termos, Yukino diz a Hachiman que odeia como o mundo está cheio de pessoas ciumentas e imperfeitas como ele. E é por isso que ela quer remodelar o mundo. Vendo como Yukino é sincera, Hachiman começa a encontrar alguma similaridade entre ele e ela. Isso o leva a perguntar a Yukino se ela gostaria de ser amiga, mas é claro. A garota afirma bruscamente que não faz amizade com um bafo de atum. Hachiman está prestes a cometer crimes de guerra quando uma garota entra na sala. Ao ver Hachiman, Yui pergunta em voz alta a Yukino o que ele está fazendo ali. Quando Hachiman ouve Yuki chamá-lo pelo apelido, tenta imaginar de onde essa estranha feia teve a audácia de fazer isso. Acontece que Yui é colega de classe de Hachiman e sabe que tipo de solitário ele é. Alguns dias depois, o trio se reúne na cozinha. Yukino informa Hachiman que ela está ajudando Yui a fazer biscoitos, e tudo o que ele precisa fazer é dar sua opinião. Após a primeira tentativa fracassada, Yui fica desanimada e diz que se o caminho para o coração de um homem é através do estômago, então ela definitivamente vai morrer virgem. Além disso, ela expressa como nunca poderá ser talentosa como as pessoas ao seu redor. Ouvindo essas palavras, Yukino diz a Yui para mudar sua mentalidade de perdedora, o que inspira Yui a melhorar. No entanto, quando ela falha pela segunda vez, Hachiman intervém e diz a Yui que ela não precisa se esforçar tanto, pois um homem se derrete instantaneamente ao ver uma mulher viva e respirando. Alguns dias depois, Yui entra na sala do clube e dá a Yukino e Hachiman bolinhos feitos à mão. Apesar de achar os bolinhos horríveis, Hachiman come o bolinho quando ninguém está olhando. Após retornar ao seu assento, Hachiman observa a dinâmica de sua turma e percebe como aqueles abençoados com olhos de caçador e um maxilar marcante se sentam no topo da cadeia alimentar, enquanto o resto dos NPCs se reúne ao redor deles como um bando de moscas.
Olhando de cima para esse sistema, Hachiman pensa consigo mesmo que ele é um predador de topo, que não precisa de ninguém para ser feliz, esquecendo uma parte importante, que ninguém precisa dele também. Alguns minutos depois, Hachiman é chamado ao escritório de Shizuka, que o questiona mais uma vez sobre sua mentalidade distorcida. Sentindo-se irritado, Hachiman pergunta a Shizuka por que ela está constantemente o incomodando, ao que Shizuka explica que é a conselheira estudantil e que orientar pessoas com desafios sociais faz parte do seu trabalho. Com isso, Shizuka pergunta a Hachiman por que ele é tão contra grupos e pessoas bonitas, mas Hachiman responde dizendo que ela deveria entender o que ele sente, já que ela é uma velha que só tem seus bebês peludos e um dispositivo de felicidade feminina para lhe fazer companhia. Depois de dar um soco no odiador em Hachiman, Shizuka pergunta a ele o que aconteceu com sua cliente, referindo-se a Yu. Em vez de responder a ela, Hachiman pergunta à orientadora estudantil sobre a batalha que ela anunciou há alguns dias. Lembrando do concurso, Shizuka diz a ele que decidirá quem é o vencedor com base em seus próprios caprichos e preconceitos. Apesar de assustado, Hachiman decide ficar quieto até que Shizuka lhe pergunta o que ele sente por Yukino. Quando ele a chama de irritante, Shizuka diz a Hachiman como Yukino é uma aluna perfeita. Mas mesmo as pessoas perfeitas têm suas lutas. Quando Shizuka expressa que quer enviar ele e Yukino para um lugar protetor, Hachiman se pergunta se ela quer dizer um asilo psiquiátrico. Voltando para a sala de aula, Hachiman suspira em decepção quando tem que comer com os personagens secundários. De repente, sua atenção é atraída para a abelha rainha e o rei Chad, Yumiko e Hayato, que discutem sobre ir à sorveteria. Yumiko insiste que quer experimentar novos sabores, mas Hayato diz a ela que já começou a aparecer uma baleia terrestre. Durante a conversa, Ui tenta bajular Yumiko, que apenas a ignora. Isso até Ui dizer a Yumiko que precisa ir a algum lugar. Ao ouvir isso, a rainha diz para ela pegar um refrigerante de limão, mas quando Yui afirma que ela vai se atrasar, Yumiko fica irritada e diz que ela não está agindo como uma boa e obediente escrava. Observando a cena de longe, Hachiman fica preocupado com Yui e tenta defendê-la. Claro, quando Yumiko grita com Yui, ele recua e decide apenas cuidar da própria vida. De repente, Yukino chega e salva a Yui do constrangimento. Ao vê-la, Yui ganha a coragem que precisava. Quando todos saem da sala de aula, Yui agradece a Hachiman por defendê-la. Quando todos saem, Yui diz a Yukino que acabou de ser seu papel higiênico pessoal e agora prefere a companhia de Hachiman e Yukino. Depois de dizer tudo isso, Yui sai e encontra Hachiman esperando por ela. Em vez de agradecê-lo, Yui chama Hachiman de radiador quebrado e corre para alcançar Yukino. O trio então entra na sala do clube e é saudado por um velho estranho que parece conhecer Hachiman. Quando as garotas perguntam por que ele conhece um homem que parece ter fugido de um hospital psiquiátrico, Hachiman se recusa categoricamente a ter qualquer associação com o estranho. À medida que o velho Yoshiteru continua suas divagações insensatas, Hachiman cede e admite que já foi seu parceiro Jin. Yoshiteru então anuncia orgulhosamente que é um espadachim. Ao ouvir isso, as meninas dizem a Hachiman para abaixar as calças e revelar sua espada para que possam ver quem é o melhor lutador. Ignorando Yui e Yukino, Hachiman pergunta a Yoshiteru o que ele está fazendo aqui, mas o velho senil continua a divagar sobre como ele tem que ir ao clube de voluntários para que possam realizar o desejo deles. Isso leva Yukino a afirmar que o clube de voluntários ajuda empurrando a pessoa para uma direção melhor, porque afinal, eles não são seres mágicos. Ao ouvir isso, Yoshiteru fica muito decepcionado, pois pensava que o clube de voluntários se voluntariaria para lhe dar um lamaçal de alma. Vendo Yoshiteru perder a Kabi, Yukino fica preocupada e pergunta a Hachiman o que realmente está acontecendo. Finalmente, Hachiman revela que Yoshiteru tem a síndrome da 8ª série, o que significa que ele baseou sua personalidade em um personagem da história e está vivendo em seu próprio mundo de fantasia. Quando ele diz a Yukino que a síndrome pode ser realmente ruim para alguns, ela pede que ele dê um exemplo de quão ruim pode ser. Hachiman admite que uma vez viveu em suas próprias ilusões, mas enfrentou a realidade e se tornou mais do que um garoto propaganda para a lobotomia. Nesse ínterim, Yukino pergunta a Yoshiteru se ele quer que eles curem sua doença mental, quando Hachiman nota um papel no chão. Ao ler o papel, ele finalmente percebe o que está acontecendo e pergunta a Yoshiteru se ele está escrevendo um romance. O veterano admite estar escrevendo uma light novel, revelando que entrou em uma competição para escritores iniciantes. Com isso, Yoshiteru afirma que só quer que eles leiam seu manuscrito para que ele possa enviar seu trabalho com confiança. Entendendo seu pedido, Hachiman diz a Yoshiteru que hoje em dia, as pessoas na internet estão avaliando perfis pessoais, então ele poderia simplesmente pedir que avaliassem seu livro. Mas Yoshiteru insiste que eles avaliem seu livro, já que ele ainda não consegue lidar com críticas brutais. Nesse momento, Hachiman diz a Yoshiteru que Yukino é muito mais brutal do que um reditor médio. Naquela noite, Hachiman passa o tempo lendo o manuscrito. Exausto, ele chega à escola no dia seguinte e encontra Yukino cochilando na sala do clube. Vendo-a dormir tão pacificamente, Hachiman diz suavemente, "Bom trabalho", o que a acorda.
Ao ver Hachiman, Yukino diz-lhe que a sua feiura a assustou. Hachiman amaldiçoa-se e pede desculpas ao Daddy Tate por idolatrar Yukino. Mais tarde, Yoshiteru chega e exige uma resenha honesta. Yukino diz para ele perguntar e receberá. Com isso, ela afirma que o livro dele foi tão chato que ela não precisou de pílulas para dormir. Ouvindo isso, Yoshiteru fica infeliz, mas espera que Hachiman entenda sua criatividade artística. Para seu desânimo, Hachiman junta-se a Yukino para criticar o livro dele. Agora incapaz de lidar, Yoshiteru acaba chorando com os insultos. Algum tempo depois, Yoshiteru pergunta à turma se eles estariam dispostos a oferecer comentários construtivos quando ele reescrever seu livro. Surpresos, o grupo pergunta se ele tem um fetiche por humilhação. Mas Yoshiteru afirma que só gosta de ouvir o que os outros pensam do seu trabalho. Com isso, o velho bobo vai combater seus demônios imaginários. Durante a aula de educação física, a turma de Hachiman é convidada a se dividir em duplas para todos jogarem badminton. Hachiman, que sempre esteve sozinho, sabe exatamente o que dizer ao professor para sair dessa situação. Depois de dizer ao professor que pode jogar sozinho, Hachiman fica por sua conta quando, de repente, uma bola acerta sua cabeça. Apesar de perder alguns neurônios, Hachiman devolve a bola quando seus colegas lhe dirigem um pedido de desculpa desanimado. No entanto, como os garotos usaram um nome errado para se referir a ele, Hachiman fica irritado e joga a bola furiosamente contra a parede, apenas para ser atingido mais uma vez. Mais tarde, Hachiman desfruta de seu almoço em solidão quando é cumprimentado por Yui. Ouvindo a voz irritante dela, ele diz para ela deixá-lo em paz. Hachiman pergunta a Yui por que ela está ali quando deveria estar na cozinha. Yui revela que está sendo punida por Yukino, o que faz Hachiman se perguntar se falar com ele é a punição. Yui rapidamente esclarece que a punição era buscar bebidas. Ela simplesmente o encontrou por acaso. Ao ouvir isso, Hachiman relaxa, pois teria desistido totalmente da vida se Yukino tivesse usado falar com ele como punição. Yui, sendo um caso de negligência parental, senta-se ao lado de Hachiman e começa a falar sobre como ela aproveita seu tempo agora, graças a Yukino. Agora irritado, Hachiman diz a Yui que ela pode usar a boca para algo melhor, como lisar um glug-glug, mas infelizmente, Yui não gosta da ideia, já que ela não se inscreveu para um show que exige modo incógnito. Depois de bater em Hachiman, Yui então pergunta a ele se ele se lembra do que aconteceu no dia da cerimônia de entrada. Hachiman nega saber de algo, revelando que ele sofreu um acidente naquele dia. Antes que pudessem completar a conversa, são interrompidos por uma armadilha chamada Soi, que pergunta o que estão fazendo sozinhos nos arbustos. Yui ri nervosamente e informa Soi que estava apenas dando atenção a Hachiman para que ele não expresse seus sentimentos no Facebook em troca de algumas curtidas. Ouvindo isso, Soi volta sua atenção para Hachiman e diz a ele que é realmente bom em tênis. Como Soi é do clube de tênis, ele sabe do que está falando. No entanto, sem saber quem é Soi, Hachiman ri timidamente do elogio inesperado e pergunta a Yui quem é o estranho. Yui então revela que Soi é da turma deles, o que surpreende Hachiman enquanto ele diz a Soi que não interage muito com garotas. Em resposta, Soi diz timidamente que é um homem. Extremamente perplexo e confuso com isso, Hachiman pensa que Yui tem mais testosterona do que esse idiota aqui. Quando a pausa acaba, Soi o convida para jogar tênis com ele. Durante o jogo, Soi faz gracinha com Hachiman, o que o leva a ver Soi de uma maneira diferente. Após o jogo, Hachiman se senta no banco para acalmar seu júnior muito confuso quando Soi se senta ao lado dele. Vendo como ele está sentado tão perto dele, Hachiman fica nervoso e se impede à força de provar porque os homens também deveriam escolher o urso. De repente, Saihei lhe revela que o clube de tênis está muito fraco e vulnerável agora. E só vai piorar quando os alunos do terceiro ano se formarem. Com isso, a garota com o joystick pede a Hachiman para se juntar ao clube de tênis, já que ele é muito bom nisso. Poucos minutos depois, Hachiman se vê pedindo permissão a Yukino para sair do clube de voluntários, para que ele possa entrar no clube de tênis. Claro, não foi por bondade, pois ele esperava sair do clube de voluntários sob o falso pretexto de entrar no clube de tênis, e depois ele também teria achado uma maneira de sair de lá. No entanto, Yukino, sendo a inteligente, pergunta a Hachiman se ele quer entrar no clube de tênis, porque ele acredita firmemente que um buraco é um buraco, seja em uma garota ou em um rapaz bonito. Impressionado com isso, Hachiman pergunta a Yukino como ela sabia tanto. A garota então revela que era assim que os gregos faziam. Hachiman muda de assunto enquanto implora a Yukino para deixá-lo entrar no clube de tênis. Surpresa, Yukino pergunta por que ele se importa tanto, e então Hachiman diz que esta é a primeira vez que alguém se aproxima de seu perdedor em busca de ajuda. Ao ouvir isso, Yukino admite que Cicely procurou alguém como ele, então ele deve ter estado realmente desesperado por ajuda. Quando perguntada o que ela teria feito, Yukino afirma que teria feito os membros do clube de tênis correr voltas até reencarnarem como máquinas de venda automática. Afinal, problemas modernos exigem soluções modernas. De repente, a porta se abre e Yui entra. Ela anuncia confiantemente que, como membro do clube, trouxe-lhes um cliente. Então eu entro e fico chocado ao encontrar Hachiman lá.
Enquanto Yui continua a divagar sobre como queria fazer algo legal para o seu clube, Yukino lembra de um fato crucial que ela tinha esquecido. Ela nunca foi membro do clube de voluntários, pois nunca entregou sua inscrição para se juntar. Após o grito dramático de Yui, o grupo começa a resolver o problema de Soei, que revela que ele apenas quer ajudar o clube de tênis a melhorar. Quando Hachiman pergunta a Yukino o que ela pretende fazer, ela revela que estava 100% séria sobre iniciar uma sessão de treinamento rigorosa. E assim, os próximos dias são passados com o clube de voluntários, ajudando Sohei a melhorar. Após alguns dias de treino, Yukino simplesmente sai da quadra de tênis, o que deixa Sohei preocupado. Ele pergunta a Yui e Hachiman se sua incompetência afastou Yukino, mas eles o tranquilizam dizendo que não. De repente, Yumiko, Hayato e NPCs chegam ao local exigindo fazer parte do que quer que Hachiman esteja fazendo. No entanto, quando Hachiman lhes diz para caírem fora, Hayato tenta ser o mediador, mas Hachiman não está nem aí. Ele retruca, dizendo a Hayato que além de ser bonito, ele é também o quarterback do time de futebol, e agora está tentando pegar o clube de tênis também. Cansada de toda essa confusão, Yumiko reclama com Hayato, dizendo que só quer jogar tênis logo. Isso leva Hayato a propor uma partida entre ele e Hachiman, com o vencedor jogando durante o intervalo, e claro, se Hayato ganhar, ele também ajudaria Soi. Yumiko intervém, declarando que também quer jogar, levando Yui a se voluntariar relutantemente para enfrentar sua antiga amiga. No entanto, durante o jogo, Yumiko prova a todos que não é apenas uma garota má, mas também sabe jogar tênis. Infelizmente, Yui acaba machucando o pé, o que a leva a abandonar a quadra. Percebendo que tudo está em jogo agora, Hachiman se prepara para implorar perdão a Hayato quando, de repente, Yui aparece com Yukino e afirma que quer que Yukino a substitua. Sentindo-se confusa, Yukino pergunta a Yui por que ela tem que substituí-la. Yui, com um sorriso determinado, revela que, como são amigas, ela só pode contar com Yukino. Isso desperta uma motivação em Yukino, que confiantemente se prepara para enfrentar Yumiko. A partida é intensa, com ambos os lados dando o seu máximo. No final, cabe a Hachiman garantir a vitória para o clube de voluntários. Todos aqueles anos jogando sozinho finalmente deram resultado quando ele conquista a vitória, mas mesmo assim, ninguém torce por ele, pois Hayato e Yumiko, após perderem a partida, fogem dramaticamente, deixando os NPCs com um verdadeiro espetáculo. Mais tarde, Hon, o deus da trama, recompensa os esforços de Hachiman, dando-lhe uma visão das santas coxas de Yui e Yukino. Antes de sair para a escola, Hachiman encontra uma criatura sem noção em sua casa, também conhecida como sua pequena irmã Komachi, que está ocupada lendo sobre quem ficou com Taylor Swift esta semana. Vendo ela por aí, Hachiman lembra de que é hora de obter alguma educação. Isso não é bom para Hachiman, já que Komachi começa a tirar a roupa e jogá-la no irmão como se ele fosse uma cadeira de jogos. Quando ela sai para tomar banho, Hachiman nota que ter irmãs é estranho, porque por mais fofas que sejam, você simplesmente não sente um arrepio lá embaixo por elas. Ele chega a dizer que sempre que vê Komachi de calcinha, ele só tenta adivinhar de qual material a calcinha é feita. Saindo de casa, Hachiman é recebido por Komachi, que está esperando o irmão para levá-la à escola. Suspirando, Hachiman senta-se na bicicleta enquanto Komachi o lembra de não se envolver em um acidente de trânsito. Isso faz com que Hachiman se lembre de seu primeiro acidente. No início do ano letivo, ele estava animado para começar um novo capítulo, então saiu de casa cedo. No entanto, quando estava a caminho, um cachorro está prestes a ganhar a chance de se reencarnar como um ser humano, mas Hachiman decide salvá-lo e intervém. Como resultado, ele acabou no hospital com um pé fraturado. Ao chegar à escola, Komachi conta a Hachiman que quando ele estava no hospital, o dono do cachorro o visitou trazendo presentes como forma de agradecimento. Claro, esses presentes nunca chegaram até ele, já que ele tem uma irmãzinha gananciosa. Komachi também revela que o dono do cachorro disse a ela que gostaria de agradecer Hachiman novamente, pois frequentam a mesma escola. Surpreso, Hachiman pede a Komachi que diga o nome da dona do cachorro. Komachi admite que esqueceu o nome. Mais tarde naquele dia, Shizuka leu o ensaio de Hachiman sobre sua futura profissão, dizendo que ele gostaria de ser um dono de casa. Lendo isso, Shizuka fica furiosa e prepara os punhos para dar a Hachiman uma surra que ele nunca esqueceria. Enquanto o garoto implora por sua vida, Shizuka se acalma e diz a ele que ele 100% morreria virgem, já que seus relacionamentos não dariam certo, pois ambas as partes quereriam ser tratadas como uma princesa. Ao ouvir isso, Hachiman diz a Shizuka que os homens são o prêmio, o que faz com que ele leve um soco no estômago. Após a violência, Shizuka informa a Hachiman que ele precisará formar um grupo de 3, pois eles participarão de muitas excursões educativas. Depois de sua conversa com Shizuka, Hachiman entra na sala do clube de voluntários, onde é cumprimentado por Yukino, que lhe pergunta se ele a encontrou. Antes que ele possa perguntar quem é ela, Yui interrompe e diz a Hachiman que estava procurando por ele.
Confuso, Hachiman afirma que nem mesmo seus pais biológicos estão procurando por ele, então por que ela estaria? Sua pergunta é respondida por Yukino, que diz que como ele estava demorando muito, ela enviou Yui para procurá-lo. Yui então revela como procurou por ele em todos os lugares, perguntou a todos, mas ninguém o conhecia, então foi um verdadeiro pé no Chi. Nesse sentido, nesse momento Yui cora e pede a Hachiman para dar a ela seu ID do Snapchat para que possam trocar informações. Quando Hachiman concorda com a ideia, Yui pega o telefone dele e começa a digitar, o que o leva a perguntar quantos garotos ela tem mandado mensagens para desenvolver habilidades de digitação tão rápidas. Yui faz beicinho e afirma que está chocada porque ele não tem ninguém para lhe enviar mensagens. Isso irrita Hachiman, que então revela que no início do semestre ele trocou contatos com uma mulher que respirava, mas ela estava tão exausta que sempre lhe dizia que estava dormindo às 5 horas da tarde em ponto. Por um minuto Yui hesita em revelar a realidade para Hachiman, mas por sorte Yukino intervém e diz ao garoto que, enquanto ele recebia mensagens de boa noite, algum outro Chad estava recebendo as mensagens de estar acordado à meia-noite. Ao ouvir a verdade, o olho de Hachiman começa a tremer de dor. Ele pega o telefone de Yui e afirma que é hora de postar outro meme misógino sobre mulheres. De repente, Yui recebe uma mensagem estranha e Yukino instantaneamente assume que é Hachiman. Ela o confronta perguntando por que Hachiman enviaria instantaneamente uma foto de seu rato toupeira pelado para Yui. Apesar de Hachiman alegar inocência, Yukino suspeita que ele seja um Sushi-baka. Felizmente, Yui defende o caráter de Hachiman, afirmando que a mensagem é sobre os colegas de classe e ela duvida que Hachiman se importe com fofocas. De repente, Hayato entra dizendo que tem um problema que precisa da ajuda do clube de voluntários. Sem mais demora, ele pega o telefone e mostra a Yukino uma série de mensagens. Enquanto ela rola a tela, as mensagens revelam que Toba está sendo rotulado como delinquente e Yamato é acusado de ser um cafajeste que namora 3 ao mesmo tempo. E dizem que Uka joga sujo para vencer jogos. Quando Yukino termina de ler, Hayato revela que seus amigos estão sendo alvos de uma pessoa anônima determinada a manchar suas reputações. Ao ouvir Hayato pedir ajuda, Hachiman se sente mal internamente ao pensar em como caras como Hayato têm uma vida fácil, então eles sempre querem ser heróis para os outros. Enquanto isso, Yukino pergunta a Hayato se ele quer que procurem vingança contra a pessoa por trás dessa sequência de mensagens maliciosas. Antes que Hayato possa corrigir Yukino, ela expressa raiva sobre pessoas que se escondem atrás do anonimato enquanto expõem os outros. Uma vez que deixa claras suas intenções de destruir o culpado, Yukino pergunta a Hayato, Yui e Hachiman se algo aconteceu na classe deles. Quando eles falham em mencionar um tópico específico, Hachiman menciona casualmente o turista educacional. E de repente Yui tem uma ideia de quem o culpado poderia ser. Depois de analisar a situação, Yui afirma que, como os grupos serão formados em trios, a pessoa que teme ser deixada de fora provavelmente está tentando sabotar todos os outros por insegurança. Embora Hachiman possa ver que Yui está certa, Hayato menciona que as mensagens falam sobre os 3. Isso leva Hachiman a revelar que é porque o culpado quer garantir que ninguém suspeite que foi tudo obra dele. Entendendo a declaração de Hachiman, Hayato franze a testa até que Yukino lhe pede para dar algumas informações sobre seus amigos. Como Hayato é um Chad que vê o mundo com lentes cor-de-rosa, ele não consegue dar a Yukino o chá que ela estava procurando. Então ela designa Yui e Hachiman para espionar Toba, Yamato e Uka. Naquele dia, Yui diz a Hachiman que vai tentar perguntar às meninas o que elas pensam sobre os possíveis suspeitos. Com isso em mente, ela se aproxima de Yumiko e Hina para falar sobre os garotos. Inicialmente, as duas ficam perturbadas com o interesse repentino de Yui, perguntando-se por que ela está tentando fofocar sobre eles. Mas então, Yumiko tem uma percepção de que talvez Yui goste de um dos garotos. Quando Yui nega veementemente gostar de alguém, os olhos de Hana brilham de animação. Ela pergunta se Yui está curiosa, porque ela também gosta de imaginar os garotos em relacionamentos coloridos. Sentindo-se ansiosa pela própria segurança, Yui corre para Hachiman e Yukino, admitindo que não conseguiu obter informações. Isso leva Hachiman a intervir. Enquanto casualmente observa os amigos de Hayato, ele é abordado por Sorrei, que pergunta se ele já escolheu um grupo para as excursões educativas. Quando Hachiman afirma que não tem amigos, Sorrei diz para considerá-lo como um amigo. Isso leva Hachiman a olhar para Sorrei, e ele percebe que tem intenções erradas para este belo garoto. De repente, Hayato se aproxima deles, perguntando a Hachiman se ele descobriu algo. Nesse ponto, Hachiman olha para Uka, Toba e Yamato e percebe uma coisa. Ele reúne os membros do clube de voluntários, incluindo Hayato, e diz que Uka, Toba e Yamato não são amigos entre si, mas passam tempo juntos pelo bem de Hayato. Quando Yukino pergunta o que deve ser feito para resolver esse problema, Hachiman lhe dá um sorriso assustador. Hachiman sugere que Hayato não precisa descobrir quem é o culpado. Em vez disso, ele deve ajudar os 3 garotos, Uka, Toba e Yamato, a se aproximarem, retirando-se da equação.
Hayato aceita o conselho de Hachiman e mais tarde senta-se ao lado dele, compartilhando como o trio ficou chocado quando ele disse que não se juntaria a nenhum deles. Mas Hayato está contente, acreditando que isso lhes dará a chance de se aproximarem. Hachiman fica inesperadamente tocado pela consideração de Hayato, especialmente quando Hayato pede para formar dupla e se pergunta se Hayato é secretamente americano. De repente, Sui chega e casualmente anuncia que vai se juntar ao grupo deles também. Por um breve segundo, Hachiman se pergunta se isso poderia ser o começo de algo incrível. No dia seguinte, Hachiman chega atrasado e tenta dizer a Shizuka que ele está atrasado de propósito. No entanto, ao olhar para Hachiman, Shizuka diz que ele está feio como sempre. Enquanto Hachiman tenta argumentar com ela, Shizuka diz-lhe para preparar os dentes porque está prestes a comer um soco. Uma vez que a surra é entregue no endereço do rosto, Shizuka suspira e diz que há crianças problemáticas demais na turma dela. Isso mesmo. Obrigada. Uma bad girl entra e Shizuka pergunta se ela também está atrasada de propósito. A garota, Saki, ignora Shizuka e passa por Hachiman, que se pergunta por que Saki não era sua protagonista feminina. Mais tarde naquele dia, Hachiman decide passar por um café, onde encontra Yukino, Yuki e Sai estudando juntas. Sentindo-se excluído, Hachiman se aproxima deles quando Soi pergunta inocentemente se ele também foi convidado para o grupo de estudo. Yuki tenta calar Soi com um olhar, mas Hachiman percebe e os xinga. Uma vez que a bronca termina, Yuki pergunta o que ele está fazendo, e Hachiman revela que está pesquisando cursos de verão, pois precisa se preparar para um exame de entrada na faculdade. Antes que possam se aprofundar mais no assunto, Hachiman vê sua irmã entrar com um rapaz. Ao ver isso, Hachiman se pergunta se o cara está saindo com sua irmã, mas decide morder a língua por enquanto. Enquanto todos se reúnem e se apresentam, o rapaz com Komate revela que seu nome é Taishi. Ele também menciona que enquanto ele vai para a escola preparatória com Komate, sua irmã mais velha, Saki, está na mesma escola secundária que eles. Ao ouvir o nome de Saki, Soi comenta que nunca a viu se misturando com os outros. Isso leva Komate a intervir, revelando que Taishi recentemente procurou seu conselho porque sua irmã Saki começou a se comportar como uma delinquente, voltando para casa tarde e não sendo mais a irmã amável que ele conhecia. Agora intrigada, Yukino se vira para Taishi e pergunta há quanto tempo Saki está agindo assim. Taishi explica que tudo começou quando Saki entrou no ensino médio. Yukino pergunta a que horas Saki geralmente chega. Taishi revela que ela geralmente chega pela manhã, e como os pais deles trabalham em tempo integral, eles não podem se importar o suficiente com onde a filha mais velha está. Ouvindo isso, Yukino fica um pouco frustrada, e então anuncia que o clube de voluntários irá estender uma mão amiga para Taishi e sua irmã. No dia seguinte, Yukino reúne os membros do clube e afirma que pensou sobre o assunto e decidiu que fará Saki ajudar a si mesma. Com isso em mente, Yukino pede a Hachiman que traga seu gato. Quando o gato é trazido, Yukino revela que tentará estimular o lado gentil de Saki, deixando-a interagir com um animal. Infelizmente, o plano deles acaba ficando totalmente comprometido quando Taishi liga e informa a Hachiman que Saki é, na verdade, alérgica a gatos. Isso leva o grupo a abandonar o plano A pelo plano B. O grupo decide trazer Shizuka, pensando que um adulto de confiança pode ser capaz de fazê-la entender. Uma vez que o plano é colocado em ação, o grupo se esconde atrás de uma coluna enquanto Shizuka confronta Saki, exigindo saber onde ela está e o que faz à noite. Quando Shizuka menciona o acordo de confidencialidade que tem com seus clientes, e Shizuka pressiona Saki a pensar nos pais, Saki retruca dizendo que como Shizuka não tem filhos e é solteira, ela deveria se preocupar com o próprio futuro. Isso basta para a velha, que fica triste e decide encerrar o dia. Mais tarde, o grupo se pergunta se Saki está se comportando de forma angustiada porque teve seu coração partido por um Chad. E se for esse o caso, eles decidem mandar Hayato para animar Saki. Poucos minutos depois, Hayato tenta tranquilizar Sakuya dizendo que, se ela precisar de apoio moral e oral, ele estará lá para ela. Saki o dispensa dizendo a Hayato que ele parece se masturbar com suas próprias fotos. Hayato volta para o grupo e informa o que aconteceu. De repente, Hachiman recebe uma ligação de Komate. Quem o informa que Saki recentemente comprou um telefone de uma loja chamada Angel. Com essa nova pista, o grupo vai a um maid café chamado Angel. Para adicionar um pouco de desenvolvimento de enredo e fanservice, Yui e Yukino se vestem como empregadas para procurar Saki no café. Após um pouco de busca, as garotas relatam que Saki não está lá. Percebendo que estão no lugar errado, eles decidem verificar outro negócio com Angel no nome. Depois de se vestirem para o local, Yukino e Hachiman chegam ao bar, onde são recebidos por Saki. Ao descobrirem que Saki tem trabalhado como bartender, Yukino diz confiantemente a ela que terá que desistir, já que obviamente mentiu sobre a idade para trabalhar horas extras. Quando Saki se recusa, dizendo que precisa do dinheiro, Hachiman lhe conta como Thief Finders é bastante popular nos dias de hoje. Saki ignora Hachiman e diz que precisa do dinheiro para coisas sérias, e se eles não podem resolver seus problemas financeiros, deveriam ficar calados.
Agora já irritada, Yukino diz para Saki parar de latir, mas Saki retruca, dizendo que, como o pai dela é rico, ela não entenderia suas lutas. Isso deixa Yukino chateada, que acaba saindo do bar com Yuki. Enquanto isso, Hachiman pede para Saki encontrá-lo quando seu turno terminar. Depois de se libertar do trabalho, Saki chega ao restaurante e encontra toda a turma presente junto com Taishi. Antes que ela possa abrir a boca, Hachiman declara que sabe porque ela tem trabalhado por dinheiro. Ele revela que ela não só trabalhou para pagar o cursinho do Teishi, mas também está juntando dinheiro para participar de cursos de verão. Saki suspira e admite que quer ir para a faculdade, mas não às custas do trabalho dos pais. Ao ouvir isso, Hachiman diz diretamente a Saki para conseguir uma bolsa, ressaltando que seu trabalho árduo está preocupando Taishi. Depois que os irmãos vão embora, Yukino pergunta curiosamente a Hachiman se todos os irmãos são assim. Hachiman responde com uma observação reflexiva. Irmãos são como os estranhos mais próximos, eles te conhecem. Ainda assim, eles realmente não te conhecem. Mais tarde, enquanto Hachiman e Komachi caminham para casa, Komachi diz ao irmão que está feliz por ele ter conhecido Yuki, o dono do cão que também veio visitá-lo no hospital. Isso surpreende Hachiman, pois ele não tinha ideia de que era o cão de Yuki. No dia seguinte, após a excursão educativa, Yuki cumprimenta Hachiman, dizendo que estava esperando por ele. Com um sorriso amargo, Hachiman diz a ela que, embora ela seja gentil, não precisa ser. Ele apenas salvou o cachorro dela por acaso. Ele acrescenta que ela não deveria se sentir obrigada, pois sabe que ela faz um esforço extra para ser gentil com ele. Em vez de responder, Yuki chama Hachiman de idiota, com lágrimas nos olhos, antes de sair correndo, deixando-o completamente confuso. Mais tarde, Hachiman pensa para si mesmo que ele absolutamente detesta garotas legais, já que só de falar com elas uma vez seu coração começa a palpitar. No entanto, ele não cometerá o mesmo erro novamente. Hachiman afirma para si mesmo que não cairá nessa, já que Yuki deve ser gentil com todos. Afinal, ele não é nada especial. Depois de uma semana inteira, Yuki pensa em sua última conversa com Hachiman e se pergunta por que os homens têm que abrir a boca e estragar as coisas. Uma manhã, Hachiman acidentalmente se depara com Yuki e faz uma saudação casual, que Yuki responde de forma desajeitada. Após trocarem cumprimentos, Yuki rapidamente se afasta, deixando Hachiman convencido de que tomou a decisão certa. Ele se sente aliviado por seu relacionamento ter voltado ao de estranhos, acreditando que é melhor para Yuki também. Mente, ele afirma que provavelmente era um peso para ela ser gentil com ele, e agora ela não precisa mais se preocupar com isso. No final, os problemas de abandono de Hachiman prevalecem sobre sua amizade com Yuki, enquanto ele comemora mentalmente o fato de que não será abandonado se não tiver um relacionamento em primeiro lugar. Mais tarde naquele dia, Yukino o confronta, perguntando a Hachiman se ele e Yuki tiveram uns Como Hachiman dominou a arte de mentir, ele nega facilmente tais alegações, mas Yukino não deixa o assunto de lado e diz que se eles não tivessem brigado, Yuki não teria parado de ir à sala do clube. Em resposta, Hachiman diz a Yukino que uma briga só pode acontecer se você for próximo o suficiente de alguém em primeiro lugar. Shizuka então entra e anuncia que como Yuki não vai mais aparecer. Ela quer que eles recrutem um novo membro efetivamente imediatamente. Yukino tenta argumentar com a conselheira, insistindo que Yuki voltaria em breve, mas Shizuka permanece firme em sua decisão e diz que já faz um tempo desde que Yuki veio. Uma vez que o debate já está resolvido, Yukino diz a Hachiman que eles precisam recrutar Yuki novamente, o que faz Hachiman questionar se Yuki estará disposto a vir ou não. Em resposta, Yukino afirma que deixará essa decisão para ela, mas por agora, ela realmente quer comemorar seu aniversário. Com isso, ela pergunta nervosamente a Hachiman se ele gostaria de sair com ela. No dia seguinte, Yukino agradece a Komachi e Hachiman por aparecerem no dia de folga. Hachiman, nervoso pra caramba, não encara Yukino e diz que eles deveriam se dividir se quisessem encontrar o melhor presente para Yuki. No entanto, Komachi não concorda com isso e diz que, já que todos vieram juntos, eles deveriam procurar o presente de Yuki juntos para que possam pedir conselhos um ao outro. Ao chegarem ao shopping, o trio começa a fazer compras quando de repente Hachiman e Yukino percebem que Komachi não está em lugar algum. Agora em pânico, Hachiman liga para Komachi, que despreocupadamente lhe diz que tinha muitas compras para fazer e então decidiu cuidar disso. Irritado, Hachiman pergunta por que ela sugeriu fazer compras juntos se planejava deixá-los. Komachi então chama o irmão de cabeça oca e lhe diz para entender a dica e aproveitar o tempo sozinho com Yukino. Com isso, ela encerra a ligação, deixando Hachiman confuso. Ao retomar as compras com Yukino, Hachiman nota algumas garotas olhando para ele como se ele tivesse vindo de outro mundo. Isso o incomoda tanto que ele diz a Yukino que vai esperar lá fora, mas Yukino insiste em fazer compras juntos. Ela revela que seus gostos não são semelhantes aos de uma garota comum, por isso precisa dele ao seu lado. Quando Yukino encontra Hachiman perdido em seus pensamentos, ela diz diretamente para ele agir como seu namorado por um dia. Hachiman reflete sobre isso e percebe que, como Yukino não mente, não haverá mal-entendidos entre eles. Ao concordar com ela, Hachiman pergunta a Yukino se ela está realmente confortável com esse arranjo. Yukino, com sua habitual franqueza,
Yuki, sem acreditar nos próprios olhos, ainda incrédula e nervosa, responde que, como estão cercados por estranhos, não precisa se preocupar com alguém se perguntando por que ela está saindo com uma criatura do pântano como ele. Enquanto isso, dentro de uma loja de cuidados para animais, Yuki se vê perdida em pensamentos, percebendo que ainda não resolveu as coisas com Hachiman. Ela de repente percebe que seu cachorro está desaparecido e corre apressadamente para encontrá-lo. Por outro lado, Yukino experimenta diferentes roupas e pergunta casualmente a opinião de Hachiman. Quando ele diz que ela está bonita, Yukino, sem perder o ritmo, lembra-o de que ele precisa imaginar Yuki com aquelas roupas, não ela. De repente, uma voz familiar chama o nome de Yukino. Quando ela se vira para ver quem a chamou, Yukino encontra Haruno diante dela. Com um sorriso brincalhão, Haruno então se apresenta a Hachiman como a irmã mais velha de Yukino. O grupo decide sentar-se para conversar enquanto Haruno continua a provocar Yukino e Hachiman, fazendo várias perguntas sobre o relacionamento deles. Apesar da insistência de Hachiman de que eles não são um casal, Haruno continua a provocá-lo implacavelmente. Sentindo-se irritada, Yukino repreende a irmã dizendo que elas precisam comprar um presente e que ela deve sumir. Com um sorriso travesso, Haruno acena e sai correndo. Após processar o encontro, Hachiman comenta que a irmã dela é incrível. Yukino suspira e admite que todos são loucos por Haruno, porque ela parece perfeita. Isso leva Hachiman a dizer que, embora Yukino possa ter algumas semelhanças com sua irmã, Haruno é apenas mais sociável, o que a faz parecer a mulher ideal. Mas então ele acrescenta pensativamente: ideais nem sempre são a realidade, e deve-se ter cuidado ao idealizar alguém. De repente, um cachorro corre até eles, seguido logo por Yuki. No entanto, quando ela vê Hachiman e Yukino juntos, ela instantaneamente pensa que deve haver algo acontecendo entre os dois. Isso a deixa nervosa, mas Yukino insiste que ela venha à sala do clube na segunda-feira para esclarecer as coisas. Então, no dia esperado, Yuki tenta se preparar mentalmente para o que está prestes a enfrentar quando, de repente, Hachiman aparece e diz para ela segui-lo para dentro. Ao entrar na sala, as meninas esclarecem o mal-entendido, e quando Yuki percebe que Yukino não está namorando Hachiman, ela respira aliviada. Nesse momento, Hachiman tira um presente para Yuki e entrega para ela. Explicando que queria dar-lhe um presente de despedida para que ela não se sentisse obrigada a continuar cuidando dele. Ao ouvir isso, a expressão de Yuki se torna triste quando ela admite que nunca pensou estar retribuindo por ele ter salvo seu cachorro. Sentindo a tensão desconfortável entre eles, Yukino intervém e sugere que eles podem acabar com o relacionamento de mal-entendidos aqui e começar de novo. Com isso, ela se vira silenciosamente e sai da sala. Yuki abre o presente e, confundindo-o com uma gargantilha, coloca contente a coleira de cachorro. Quando Hachiman aponta de forma desajeitada que é na verdade para o cachorro dela, Yuki fica envergonhada e sai furiosa. Mas apesar de sua frustração, ela secretamente se sente feliz por terem consertado o relacionamento. Em casa, Hachiman usa o restante de suas células cerebrais viciadas em metanfetamina em um jogo quando recebe uma mensagem de Shizuka. Ele tenta ignorá-la, pensando em dizer à sua professora que estava tendo um cochilo. No entanto, quando ele recebe um e-mail dela, que é muito discreto, muito profissional da Shizuka, Hachiman é impulsionado a abri-lo. Ao passar pelo correio, Hachiman descobre que Shizuka quer discutir as atividades do clube de voluntários para as férias de verão. Mais tarde, Komachi entra na sala e diz a Hachiman que terminou o dever de casa, e portanto deveria ser recompensada por estudar tanto. Claro, ouvindo esse absurdo, Hachiman diz a Komachi que ela pode facilmente ganhar uma medalha de ouro olímpica com esse tipo de ginástica mental. Enquanto Komachi continua insistindo, Hachiman suspira e diz para ela se preparar para que ele possa levá-la para sair como recompensa. Poucos minutos depois, Komachi chega com sacolas afirmando que quer ir para Shiba. Assim que saem, Hachiman é cumprimentado por Shizuka. Quando a conselheira pergunta a Hachiman por que ele não estava respondendo a ela, Hachiman, sendo um porco nojento, diz a Shizuka que ele estava tendo um encontro com seu monstro. Após descobrir que Hachiman é um crônico masturbador, Shizuka diz a ele que planejou uma viagem a Shiba para que ele pudesse se curar. De repente, Yuki e Yukino chegam carregando suas próprias bolsas, e Hachiman então descobre que Shizuka havia convencido Komachi a tirá-lo de casa para que pudessem realizar atividades do clube. Justo quando está prestes a fazer uma cena por causa dessa traição, Hachiman é cumprimentado por Saete. Vendo a armadilha enviada por Deus, Hachiman esquece toda a sua miséria e se junta a Shizuka e ao pessoal sem resistência alguma. Ao chegar ao local, os voluntários são recebidos por Hayato, Yumiko e seu NPC, Shizuka. Então anuncia que todos eles vão ajudar em um acampamento de verão para crianças. Enquanto Hayato e a turma se apresentam para as crianças, Yukino pergunta a Shizuka por que ela convidou o grupo legal. A conselheira revela que estavam com uma grave falta de pessoal, então atraiu pessoas com a promessa de créditos extras. Querendo sair do voluntariado, Hachiman diz a Shizuka que ele acredita firmemente que a idade é apenas um número. Hachiman junta-se ao resto do grupo em sua primeira tarefa. Enquanto os mais velhos acompanham os mais novos, Tuya comenta como as crianças devem vê-los como verdadeiros adultos. Komachi intervém,
revelando que, como ela é mais nova que o resto, acha que todos eles são adultos também, é claro, excluindo Hachiman. Isso irrita Hachiman, que diz a Komachi que ele também é um adulto. De repente, Yukino para e pede ao grupo para verificar as crianças. Hayato assegura a Yukino que tudo está sob seu controle e vai cuidar das crianças. Hachiman observa Yukino e como ela parece estar triste pela menina que parece não ter amigos. Da mesma forma, Komachi tem uma realização própria. Ela diz ao irmão que na frente de Hayato, ele parece um completo perdedor. Dano emocional. Hina entra na conversa dizendo que se ele estivesse em um relacionamento com Hayato, então ele sempre teria uma dor no... Mais tarde, Hayato encontra a garota solitária. Rumi vagueia sozinha e atrás para se juntar ao grupo de crianças. Hachiman e Yukino, que estavam observando de longe, notam como Rumi está sendo evitada pelo resto de seus colegas. Isso os leva a concluir que as crianças são tão maldosas quanto os adultos. Mais tarde, enquanto todos estão ocupados fazendo um churrasco, Rumi é abordada por Hayato. Como ele é o Senhor Popularidade, Rumi decide fazer uma retirada tática para que as garotas maldosas não se sintam inseguras com ela. Sem ter para onde ir, ela se junta a Hachiman e Yukino. Após trocarem apresentações, o grupo é acompanhado por Yuki. É então que Rumi afirma que sabe que Hachiman e Yukino são diferentes dos outros, e que ela é como eles. Quando Yuki pede para ela explicar, Rumi revela que seus colegas são todos pirralhos. Ao ouvir isso, Yuki afirma que se ela não fizer amigos, vai se tornar uma excluída. Mas Rumi insiste que quando chegar ao ensino fundamental, ela simplesmente fará amigos entre os novatos. Ao ouvir sua estratégia, Yukino informa Rumi que seu plano é um fracasso total, porque as pessoas que estão a ignorá-la provavelmente frequentarão a mesma escola secundária que ela, então a história está fadada a se repetir. Triste com a informação, Rumi revela que ela era uma das garotas más no passado e excluía os outros propositalmente. Antes que percebesse, ela estava entre os excluídos. Mais tarde, o clube de voluntários discutiu o caso de Rumi com Shizuka. Como é hora dela sair, Shizuka diz para eles lidarem com o assunto se estão tão ansiosos para ajudar Rumi. Assim que Shizuka sai, o grupo acaba tendo uma briga interna devido a diferenças de opinião. No final, Yumiko deixa a mesa após ter uma confrontação com Yukino. Naquela noite, Hachiman encontra Yukino na floresta, que surpreendentemente se abre para ele. Ela revela como uma vez foi amiga de Hayato quando eram crianças, mas tudo mudou. Além disso, o pai de Hayato também representa o negócio do pai dela, então a amizade entre eles foi naturalmente forçada. Quando Yukino revela como sua família a trata como um substituto para Haruno, Hachiman começa a entender um pouco sua dor. Na manhã seguinte, Hachiman é acordado por Sawaki. Ao ver o brilho pairando sobre ele, logo o pé de feijão de Hachiman começa a crescer dentro de suas calças. Depois de recuperar a compostura, Hachiman se prepara para o dia quando Soei lhe diz que ele precisa se exercitar. A princípio, Hachiman o ignora, mas quando Soei pede para trocar e-mails, ele começa a soar como um viciado passando por abstinência. Depois de imaginar todas as formas possíveis de fazer o cardio sujo com Soei, Hachiman finalmente não aguenta mais e explode de toda a atenção acumulada. Mais tarde, no refeitório, Shizuka anuncia o horário para hoje, que envolve realizar um teste de coragem e, mais tarde, uma fogueira. Após ter pensamentos negativos sobre a fogueira de sua própria infância, Hachiman começa a trabalhar. Quando termina, ele decide dar uma volta pela floresta. É então que ele encontra um riacho. Ao ver a água fresca, Hachiman começa a se sentir bem até ver Komachi e Yui se banhando em seus trajes de banho. Ao notar Hachiman, Komachi o atinge com poses que deveriam ser reservadas apenas para fãs online. Felizmente, Hachiman tem ética de escória, então ele diz a Komachi para acalmar. De repente, Yukino chega no seu próprio maiô, o que deixa Hachiman sem palavras por um momento. Da mesma forma, Yumiko passa por Yukino e dá um sorriso, que basicamente diz: "Eu tenho bolas de gordura maiores que as suas". Hachiman e o resto observam essa breve interação e rapidamente se apressam em assegurar a Yukino que ela pode ser uma late bloomer. Claro, Yukino não entende o que eles querem dizer até bem tarde. E quando ela entende, diz ao grupo que está perfeitamente feliz com seu tamanho. Enquanto todos se divertem dando um mergulho na água, Hachiman senta-se sozinho até ser acompanhado por Rumi. Como as meninas não confiam em Hachiman como uma criança, Yui e Yukino chegam para falar com Rumi também. Yuki pergunta se ela gostaria de se juntar a elas na água, mas Rumi balança a cabeça e se vira para perguntar a Hachiman se ele tem amigos da escola primária. Quando Hachiman diz a ela que não tem amigos, Yuki, a otimista, assegura a Rumi que Hachiman e Yukino são apenas estranhos. Sobre isso, Hachiman diz a Rumi e ao resto que ele é apenas especial e assegura a Rumi que não há nada de errado em ser solitário. Para reforçar seu argumento, Hachiman pergunta a Yuki com quantos amigos da escola primária ela ainda mantém contato, quando Yuki informa que está em contato com apenas uma ou duas crianças. Hachiman diz a Rumi que, apesar de Yuki ser extrovertida, ela está em contato apenas com algumas meninas.
Isso significa que, eventualmente, todos vão parar de falar com seus amigos depois da formatura, e, portanto, ela não precisa se preocupar em fazer amigos. Infelizmente, Rumi não está satisfeita com a explicação de Hachiman, e revela como ficar sozinha e sem amigos a faz sentir-se realmente inferior. Os adultos pacientemente ouvem Rumi, enquanto ela lhes diz que, mesmo se ela fizesse amizade com todos, não sabe quando a abandonarão novamente, então talvez seja melhor para ela ficar sozinha, afinal. Ouvindo tudo isso, Hachiman percebe que Rumi está prestes a enriquecer um terapeuta. Mais tarde, enquanto o clube de voluntários se prepara para o teste de coragem, Hachiman afirma que tem um plano para ajudar Rumi. Ele diz que quando todos estiverem sozinhos, não haverá nenhum